Olá pessoal, a gente acabou nem se despedindo adequadamente do bloco passado, ficou até um pouco mais extenso, a gente faz a compensação aqui no nosso quinto e último bloco da aula de hoje, tá bom? Vamos lá, cuidado! A gente acabou de falar daquela norma que poderá ser impugnada, a gente olhou sobre o condão temporal, sobre o condão local e sobre a natureza do ato. Lembrando que a DPF tem diferenças da ADI e da ADC e principalmente eu lembro também que no tocante à questão espacial, a ADC só cabe contra a lei federal, a ADI federal estadual e a DPF contra ato do poder público, não necessariamente ato normativo, também municipal, tá bom? Temporal, professor, via de regra a ADI e a ADC só depois da norma parâmetro. Já a DPF pode ser anterior. A gente falou do amicus curiae, tá bom, professor? Mas e aí? Agora vamos falar um pouquinho do Procurador-Geral da República, o nosso famoso PGR. Ok, tá cada dia mais comum a gente ver aí nos nossos jornais o PGR participando, né? Vamos lá, professor. E aí? Qual é o papel do PGR nessa ação de controle concentrado abstrato? Pessoal, lembro a vocês que pelo artigo 103, parágrafo 1º de quem da Constituição Federal, direito de ser previamente, o MP tem o direito de ser ouvido previamente nas ações de inconstitucionalidade em todos os processos da competência do STF. O PGR, enquanto representante do Ministério Público, tem o direito de ser ouvido. Cuidado, pessoal, porque o STF já entendeu que não se intima o PGR em todos os processos, mas que ele é intimado da tese. Então vamos lá. Lembra do juiz das garantias? Lembra que a gente falou que tem pelo menos umas 5 ações? Ok. Olha, PGR, tem aqui controle de constitucionalidade contra o pacote anticrime do juiz das garantias. Vem participar. Não é de uma por uma, tá bom? Além do mais, não se aplicando a posição para todos os demais processos que versem sobre a mesma tese. Olha, está correndo aqui processos a respeito. Venha ver. Entendam, pessoal, que normalmente o PGR atua como custos constituciones. Quando a gente estuda o Ministério Público, a gente lembra do custos legis, o protetor da lei. O PGR vai atuar como protetor da própria Constituição, tá bom? Então ele deve sempre ser ouvido para ser o fiscal da supremacia da Constituição. Uma vez proposta a ação, olha aqui, o PGR não pode desistir da ação, mas poderá se manifestar contrariamente no correr do processo. Que é isso, professor? Lembre que entre o rol de legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ADC também nós temos o PGR. Então vamos lá. O PGR ele pode funcionar como aquele que vai propor a ação de inconstitucionalidade e ele também vai ser ouvido sempre. Claro, se ele já propôs, ele não precisa ser intimado daquela que ele propôs. Agora, cuidado. Como o processo é objetivo e não tem partes, o PGR ele não poderá desistir da ação, mas nada impede que, mesmo que ele tenha pedido ou se manifestado anteriormente no processo pela inconstitucionalidade, que em algum momento se mude a sua visão sobre o caso e ele que uma vez pediu a inconstitucionalidade, passa posteriormente a constitucionalidade, ou se ele pediu a constitucionalidade, que mais adiante ele peça a inconstitucionalidade. Até porque, pessoal, lembrem que o mandato do PGR tem uma duração de 2 anos. Depois disso, ele poderá ser reconduzido uma única vez e depois será indicado novamente pelo presidente da República. E nessa situação, lembrem que o novo PGR não está obrigado a seguir exatamente a mesma orientação do seu antecessor. Agora sim, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, vamos falar rapidamente sobre a questão da liminar. Professor, cabe liminar em ADI, em ADC e ADPF? Cabe, pessoal, cabe sim. Agora, vamos olhar. A eficácia ela é objetiva e subjetiva. O que é isso? O efeito da liminar, meus amigos, será erga omnes e vinculante. Quando a gente lê a Constituição, vamos entender que vincula a administração em todas as esferas, federal, estadual, municipal e todos os demais órgãos do Poder Judiciário.
aquela liminar irá orientar, inclusive, as tomadas de decisão dos juízes, nem que seja para suspender o processo enquanto não é julgado em definitivo, tá bom? Agora, vamos lá, tem nuances. Na questão da ADC, o artigo 21 da Lei 9868 vai falar que o mérito, até que o mérito da ADC seja julgado, poderá suspender o julgamento. Há casos em que suspende toda a tramitação do feito. Que é isso, professor? A celeuma aqui na ADC, essa ela vai suspender só o julgamento ou qualquer fase do processo ele vai ficar suspenso. Tá bom? Então, há casos que normalmente a gente só vai evitar que julgue até o STF dar a posição final se aquela lei se aplica ou não. Mas existem circunstâncias tão drásticas que a gente deve suspender o processo como um todo. Então, vamos supor, recebi a petição inicial. Ok, vem uma decisão liminar do STF, muito importante, eu sequer vou pedir a citação para que seja apresentada contestação. Ou, aí, vamos lá, em casos que não são excepcionais, ou seja, via de regra, eu deixo correr o feito, só não posso julgar a causa. É assim que se interpreta, contudo, tudo isso, essa suspensão, ela deverá ter um prazo máximo de 180 dias. Na ADI, professor, se aplica por analogia o que a lei trouxe para a ADC. Então, vou suspender por 180 dias, via de regra, o julgamento. Agora, cuidado quanto à suspensão da vigência. Enquanto, meus amigos, se eu estou declarando inconstitucional a lei, eu não sei se aquela lei vai ser constitucional ou não, e se suspendeu a aplicação dela, olha, de novo, o pacote anticrime tem sido muito bom para a gente dar exemplos aqui. Lembra do artigo 28, que a gente falou que foi modificado? O arquivamento do inquérito policial? E aí, professor? Meus amigos, liminar, suspendendo. O que foi que aconteceu? Eu tenho um efeito repristinatório da decisão e continua se aplicando o artigo 28 anterior. Tá bom? Então, cuidado com o efeito repristinatório tácito. É claro, eu posso dizer ao julgador, olha, se aplique o artigo 28 anterior. Ou eu simplesmente digo, olha, parece que é inconstitucional. É como se ele não existisse. Então, eu trago de volta para não criar um limbo jurídico sem saber como resolver os casos práticos. Eu volto a aplicar a lei anterior. E a eficácia das normas, tá bom? Então, vamos lá. Observação, não existem efeitos para a decisão que negar a liminar. Ou seja, doutor Fux, ministro Fux, suspenda por gentileza o juiz das garantias. Ele disse, não vou suspender, vou continuar aplicando até o julgamento final. Ok, então não há que se falar nesse caso para a suspensão, tá bom? Aí, para encerrar a liminar, vamos lá, eficácia objetiva na DPF, é diferente um pouco, suspender o andamento de processos, efeitos de decisões judiciais ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria da DPF, salvos decorrentes da coisa julgada. Então, basicamente, qual é o efeito da liminar no ADPF? Eu posso suspender todos os processos, posso suspender inclusive as decisões judiciais se elas ainda não transitarem em julgado, tá bom? Não só suspender o processo, mas também suspender decisões que não transitadas em julgado. Efeito temporal, meus amigos. Na ADC, eu lembro a vocês que o efeito ele é ex nunc, é dali para frente, mas nada impede que o STF, por declaração expressa, então se ele não declarou expressamente ex nunc, ele coloque uma orientação ex tunc, como se aquela lei ainda não tivesse existido, tá bom? Isso já foi julgado ali na ADC de número 12. Na ADI, pessoal, efeito ex nunc, de novo, podendo inclusive contar com efeito repristinatório tácito. E aí, se der o efeito repristinatório, eu volto a aplicar aquela norma como se ela não tivesse existido, tá bom? E aí, na DPF não há previsão legislativa expressa, mas o STF aplica o mesmo regulamento da ADI do artigo 11, parágrafos 1º e 2º, tá bom?
Próxima aula, a gente entra na decisão de mérito. Muito obrigado pela atenção de vocês, muita paz. Se gostou, compartilha. Se tem alguma crítica, alguma sugestão, deixa teu comentário aí. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus permitir.